Você não sabe o que é a internet das coisas? Nunca ouviu falar? Então se liga porque esse conceito é super atual e é muito fácil aparecer em provas. Bom, a internet das coisas se refere a uma revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados no dia a dia à rede mundial de computadores. Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transportes e até mesmo tênis, roupas e maçanetas conectadas à internet e outros dispositivos como computadores e smartphones. A ideia é que cada vez mais o mundo físico e o digital se tornem um só através de dispositivos que se comuniquem com os outros, como os data centers e as nuvens. Aparelhos vestíveis como o Google Glass, o smartwatch da Sony, transformar a mobilidade, a presença da internet em diversos objetos em uma realidade cada vez mais próxima. Mas como que surgiu o tema? Bom, os primeiros passos para a criação da internet das coisas foram dadas ainda em 1991, você não tinha nem nascido ainda, quando a internet comum começou a se popularizar e a ser usada por empresas. Na época, Bill Joy, um dos fundadores da Sun Microsystems, começou a desenvolver estudos de uma web que não era conectada apenas a computadores, mas também a objetos gerais. 8 anos depois, em 1999, o professor Kevin Ashton, do MIT, criou o termo Internet das Coisas. Ele também foi o primeiro autor a escrever sobre o assunto. Você deve estar pensando, mas qual que é a aplicação dessa Internet das Coisas? Bom, tem um protótipo chamado Mobi, que está sendo desenvolvido pela Ford e pela Intel, que pretende reinventar o interior dos automóveis. Ao entrar num carro com essa tecnologia, uma câmera vai fazer o reconhecimento do rosto do motorista, a fim de oferecer informações sobre o seu cotidiano, né? Por exemplo, recomendar músicas, receber orientações para acionar o mapa com GPS. E se o sistema não reconhecer a pessoa, ele tira uma foto e manda as informações para o celular do dono desse carro para evitar furtos. Esse é um exemplo de um carro dentro de um ambiente da internet das coisas, com acessórios online e agindo de maneira inteligente. A Universidade da Califórnia, lá em São Francisco, também está investindo nesse rumo e usou o Google Glass, né, aquele óculos, na mesa de cirurgia. O teste foi feito pelo Dr. Pierre Theodore, um cirurgião, mas ele enfrentou alguns problemas. Os comandos de voz não funcionaram bem na hora de fazer uma operação, né? E para agilizar os procedimentos, um operador acionou os comandos dos óculos pela conexão sem fio. O aparelho funcionou com imagens de raio-x, mas precisou de claridade menos intensa para exibir informações com maior nitidez. A iniciativa pode ser o início do uso dessas ferramentas por parte de médicos, sobretudo os novos óculos tecnológicos. Você pode não perceber, mas compartilha informações pessoais o tempo todo na internet. Aplicativos de celular, câmeras de monitoramento, carros inteligentes e sensores em pontos de ônibus recolhem dados, enviam por redes móveis que levam até a nuvem, cruzam as informações e chegam a resultados que podem melhorar a qualidade de vida da população, como otimizar o transporte público da sua cidade. Mas será que isso vai dar certo, Carla? Bom, essa é uma questão que já está sendo resolvida pelos gigantes da tecnologia. A Dell, a Intel e a Samsung, por exemplo, já estão trabalhando em um sistema para criar um protocolo comum que garanta um bom funcionamento de conexão entre um objeto e outro, utilizando o Wi-Fi e o Bluetooth. Também existe a Allicent Alliance, que é um grupo formado por mais de 50 empresas, entre elas marcas famosas como a Panasonic, a D-Link, a Microsoft e a LG, que já trabalha em algo similar. Outro ponto bastante crítico é o volume da troca de dados e a infraestrutura que os operadores da internet precisarão disponibilizar aos usuários para que isso se torne realidade. Para dar conta do recado,
Os operadores terão de investir em soluções que garantam um melhor balanceamento e direcionamento de tráfego. Quer ver alguns exemplos de internet das coisas que já existe no mercado? Esse eu acho demais. É o tênis inteligente. A Nike, a Adidas e outras marcas já estão desenvolvendo chamados tênis inteligentes. Nos modelos que já existem no mercado, a principal ideia está voltada para as atividades fitness, né? Como, por exemplo, o calçado monitorando quantas calorias foram gastas em uma corrida ou numa caminhada, por exemplo, né? Então nós temos recentemente a do Certec, que é uma startup da Índia, também desenvolveu um tênis inteligente para cegos, gente, para cegos. Então olha só, o calçado, ele funciona em conjunto com um aplicativo na qual o usuário deve informar o endereço onde deseja ir, aí o aplicativo calcula a rota e envia os dados para o tênis, que fazem vibrações nas palmilhas, indicando o caminho para o deficiente visual. Demais, né? Bom, também temos os smartwatches, né, que são os relógios inteligentes. No mercado, já existem diversos modelos de marcas famosas, como a Apple, a Samsung, a Sony, né? Os relógios têm as mais diversas funções, né? Entre elas, o monitoramento cardíaco, então tá lá, ó, pá, 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 né, do usuário, né? A possibilidade de receber e enviar mensagens. Também a evolução da internet das coisas, e também tem que pensar que ela cria revoluções, como eu acabei de mostrar. Primeiro, né, os computadores passaram, por exemplo, a pensar, depois a conversar entre si. Aí se você achou que esses avanços tecnológicos eram coisas de cinema, que iriam demorar gerações para fazer parte do nosso dia, pense de novo. É fundamental que você entenda o quanto antes o que é a internet das coisas, porque ela é uma tecnologia, uma tendência da tecnologia que já mudou a rotina de alguns segmentos. Agora, o impacto dessas melhorias só vai aumentar. Por isso é bom acompanhar essa conexão de dispositivos e descobrir como você vai aplicar na sua vida, nos seus estudos, se é que você já não adotou essa tecnologia, porque prepare-se para o que vem por aí. No universo corporativo, é possível identificar o mesmo movimento, né, do pessoal, já que a compreensão sobre o que é a internet das coisas e os benefícios tendem a ser popularizados rapidamente. E uma série de fatores impulsionam esse crescimento e eles estão claramente interligados, tá? Então, por exemplo, como que você poderia colocar uma empresa para desenvolver a inteligência artificial? Por exemplo, colocar sensores menores, mais baratos e mais potentes, com a propagação de sensores mais acessíveis. Por exemplo, é possível viabilizar novos projetos e grandes inovações. Os sensores também permitem que os dispositivos vejam, escutem e sintam além do que nós, seres humanos, conseguimos. Também nós conseguimos ter uma internet mais rápida, porque a conectividade faz com que a informação coletada, tanto por sensores e tags, seja distribuída de fato, né? O crescimento de dados também é sensacional, porque mais sensores, mais internet, mais dispositivos conectados gera uma avalanche de dados e isso muda a cultura das empresas e da vida, né? Já também falamos em algumas outras aulas, enfim, sobre alguns negócios serem guiados por dados para tomar decisões embasadas na verdade. Meu Deus. Bom, tudo está na nuvem. O iCloud Computing, né, que é o que permite o armazenamento de tantos dados, né, o assunto já apareceu algumas vezes nas minhas aulas, inclusive. Afinal, não é uma tendência, mas sim uma realidade há muito tempo, tá? Ou algum tempo. A inteligência artificial, se os dados estão gerados exponencialmente, então é preciso, né, dispositivos para processá-los. E não são apenas os computadores avançados com inteligência artificial de ponta, né, que podem fazer isso, mas também dispositivos com softwares inteligentes, como TVs e até geladeiras. Virtualmente, tudo pode ganhar a função de se conectar à internet, acessar bancos de dados, né, bem específicos, por exemplo, aprender a melhorar a sua performance ou a sua experiência como usuário, né, então como aluno, por exemplo. Novas tecnologias de segurança. A criptografia também evoluiu e é possível conectar
tantos dispositivos sem colocar em risco seus danos. Em conjunto com o avanço tecnológico, há uma mudança de cultura, já que essa preocupação está no topo da lista das empresas e dos governos. Falamos, inclusive, em algumas outras aulas sobre a segurança de dados e o tema que está, cada vez mais presente nas redações e nas provas. Você já viu a geladeira da Samsung, por exemplo? Ela lançou recentemente uma tela de LCD que é capaz de reproduzir a tela de smartphones na marca do refrigerador. Assim é possível que o usuário assista vídeos, acesse suas redes sociais e faça qualquer atividade da web na porta da geladeira. Ou seja, o conceito de internet das coisas pode parecer um pouco futurístico, no entanto, você deve ter em mente que as revoluções da tecnologia acontecem de forma muito rápida e que talvez em poucos anos tudo isso já seja uma realidade. Bom, de uma maneira ou de outra, a inteligência artificial vai mudar a sua vida e das decisões estratégicas baseadas nos seus dados. Mas, sempre tem um mas, né? Esse novo ecossistema traz uma ampliação de vigilância da vida das pessoas, né? Que hoje já existe, por exemplo, nos smartphones, mas com potencial de crescimento por meio da disseminação de sensores em todo tipo de equipamento, como veículos, eletrodomésticos, postes, edifícios, enfim. Então, à medida também, olha só que legal, que as redes 5G foram implantadas gradualmente nas principais cidades, o número de dispositivos conectados vai explodir. Empresas, inclusive, foram as primeiras a adotar a tecnologia de inteligência artificial e, portanto, os primeiros alvos para os mais novos ataques cibernéticos. Eles provavelmente continuarão na vanguarda das novas tecnologias conectadas e das ameaças que virão nos próximos anos. Mas esse processo não é apenas um aumento quantitativo desse monitoramento cotidiano, mas também qualitativo, tá? Uma vez que a captura dos dados é mais sutil e silenciosa, né? Muitas vezes sem a consciência por parte dos indivíduos de que estão sendo o objeto de tal monitoramento. Você já parou para pensar como você está com isso? Bom, enquanto a internet tradicional foi marcada pela interatividade, essa nova, tá, está incorporada aos objetos e captura dos nossos dados enquanto usamos tais objetos e frequentamos certos espaços e ambientes. Mas é preocupante pensarmos que a quantidade imensa de dados extremamente relevante e sensível sobre os nossos hábitos, sobre os nossos comportamentos, estão sendo coletados de forma contínua, sem que sejam necessárias a nossa percepção e consciência deliberada disso. E o governo, em 2019, ele anunciou um plano nacional da internet das coisas. O governo Bolsonaro publicou em junho de 2019, esse plano. O decreto contendo o plano é o decreto número 9.854 de 2019 e traz uma série de objetivos para o fomento desse tipo de tecnologia no país e aponta áreas prioritárias e cria um órgão consultivo formado por diversos ministérios para avaliar a sua implementação e recomendar as ações. O termo internet das coisas vem sendo adotado nos últimos anos, então, para designar um ecossistema que não apenas pessoas estão conectadas, você já deve ter entendido isso, né? Mas que tudo que é seu smartphone, a sua televisão, todos os sistemas complexos de processamento de dados, por exemplo, você assiste Netflix, você está lançando uma série de dados para você, né? Então, para a internet, para o mundo, né? Então, em um linguajar técnico, esse decreto que instituiu o Plano Nacional define o conceito como a estrutura que integra a prestação de serviços de valor adicionado com capacidade de conexão física ou virtual de coisas com dispositivos baseados em tecnologias da informação e comunicação existentes e nas suas evoluções com a interconectividade. A norma destaca a implantação aqui no Brasil, que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas, promover ganho de eficiência em serviços.
Para isso, o plano elenca como resultados a serem perseguidos a capacitação profissional relacionada a essas tecnologias, a promoção da competitividade e da produtividade em empresas, por exemplo, atuando no desenvolvimento e nos produtos de serviço de inteligência artificial e o fomento de uma maior inserção internacional do Brasil em relação a esse tema. Caberá ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações decidir as áreas prioritárias que receberão mais atenção e incentivos. Mas o decreto já elenca algumas, né, como por exemplo, né, cidades, indústrias, atividades rurais, né? A seleção dessas áreas será realizada a partir de um critério de oferta, demanda e capacidade de desenvolvimento local. Os locais prioritários deverão ter acesso facilitado a mecanismos de fomento, né? Por exemplo, a pesquisa, a inovação, ao apoio a projetos de empreendedorismo, né? Envolvendo tecnologias e linhas de crédito. Mas quais são os órgãos, professora? Bom, o plano da inteligência artificial prevê a criação de projetos a fomento de implantação dessas inovações, como a criação de centros de competência para tecnologias inovadoras em inteligência artificial e um observatório nacional com o foco no monitoramento do progresso da transformação digital no Brasil, incluindo as políticas públicas voltadas a esse processo. O decreto também cria um órgão consultivo denominado Câmara de Gestão, tá? E acompanhamento do desenvolvimento de sistemas de comunicação, a máquina da internet das coisas. O colegiado também é formado ali pelo Ministério da Tecnologia e por outros ministérios, como a Economia, a Agricultura, a Pecuária, o Abastecimento, Saúde e o Desenvolvimento Regional. Mas, professora, e a tributação de tudo isso? Bom, uma das principais reclamações das empresas na área de desenvolvimento de soluções de inteligência artificial é a redução da tributação sobre os dispositivos. Porque as empresas do setor encaram que a taxação por cada máquina dificultaria o desenvolvimento desse mercado, uma vez que diversos equipamentos são de baixo custo e o tributo inviabilizaria sua adoção em larga escala. Segundo o secretário de Empreendedorismo e Inovação, Paulo Alvim, uma eventual isenção de impostos para esses dispositivos está sendo avaliada pelo Ministério da Economia e será decidida posteriormente. Há também projetos de lei no Congresso propondo um regime tributário diferenciado para essas máquinas. Bom, você viu que a questão esbarra na economia, que a questão esbarra na questão da privacidade, né, de quanto os seus dados estão sendo entregues aí ao mercado, os seus dados viram o mercado efetivamente e quanto você efetivamente está perdendo de privacidade. Então, quando, por exemplo, a Netflix oferece para você, olha, você que assistiu tal filme, talvez você goste de tal coisa, né? Tudo isso são algoritmos que estão lendo você, estão lendo os seus hábitos. Por outro lado, facilitaria muito a vida, como hoje já toda a tecnologia que nós temos já facilita muito a nossa vida, e aí a gente vive nessa questão dúbia, né, sobre se a gente quer que isso continue, se a gente não quer que isso continue, será que tem freios para isso? Bom, não sei. O que você pensa sobre a inteligência artificial e você sente que está perdendo privacidade? Me conta aí nos comentários que eu tô muito curiosa para saber qual é a sua opinião. Um grande beijo e até a próxima!